nossa vida deve ser do Senhor. Eu lembro quando a minha esposa, ela tinha um desejo, um sonho de trabalhar no Banco do Brasil, e era no Banco do Brasil, ela não queria outro banco, né? Ela queria trabalhar lá, e quando a gente estava passando pelo encontro com Deus, dentro do acampamento, Deus ministrou o coração dela, dizendo que ela iria passar no concurso, que Deus iria dar aquela bênção para ela. E aí, o tempo passou, os anos foram se passando, ela fez o concurso, passou muitos anos, já estava para caducar já o concurso, gerente de banco falando que não tinha jeito, que não ia entrar de jeito nenhum. Eu lembro que ela me disse assim, ela falou, olha, Deus falou que eu entrar no banco, e eu acredito que eu vou entrar no banco. Eu entrando no banco, os primeiros 3 salários, eu vou dar todos na obra do Senhor. Ela disse, fez aquele voto com Deus, e passado mais alguns meses ali, de repente ela foi chamada, quando era assim no último instante, parece que ninguém mais foi chamado depois dela, né? Então foi algo muito sobrenatural. Isso é quando a gente faz, irmãos, o primeiro para Deus. Então o primeiro é sempre muito importante. Desde lá da libertação no Egito até hoje e até o fim dos nossos dias, o primeiro é importante para o Senhor. Então vamos lá. Hoje a nossa palavra, o título da nossa palavra é Acorde para um Milagre. Fala para o irmão, acorde, irmão. Fala, acorda para um milagre. Porque se a gente estiver dormindo, nós não vamos ver milagre. Mas se nós acordarmos, nós vamos ver milagres. Salmo 34, versículo 15 e 16, até o final da palavra, você vai entender porque esse título, né? A Bíblia diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Nós estamos lendo em Salmos, guarda bem isso. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Você é justo, amém? Você foi justificado pela fé, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor do justo. Você é justo, você foi justificado, o ouvido do Senhor está aberto para você. Senhor Jesus, queremos pedir para que o Senhor nos dê revelação e sabedoria na tua palavra. Que o Senhor nos dê simplicidade, Pai, para que, Senhor Deus, com essa simplicidade, o Senhor possa mover nos nossos corações. O importante para nós aqui, Pai, é a tua presença. O importante para nós aqui é ouvirmos a tua voz. O importante para nós aqui é sermos ministrados por ti. Nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, para sermos ministrados, Senhor Deus, pela tua palavra. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos alcance nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Bom, diz que certa vez, irmãos, três pregadores, eles se reuniram para discutir qual que era a melhor forma de orar. Eles se reuniram então para discutir qual que era a melhor forma de orar. E no meio desses irmãos ali que estavam ali conversando, perto deles tinha um camarada que estava trabalhando na companhia de energia elétrica. E ele estava lá arrumando os fios e mexendo uma coisa e outra, e ali ele escutando a conversa daqueles 3 pregadores ali. E um deles pegou e falou assim: olha, a melhor forma da gente orar, a forma melhor e mais bíblica da gente orar é com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas para o céu, essa é a melhor forma da gente orar. O outro, ele achava que era de outra forma. E o terceiro, ele disse: olha, a melhor forma da gente orar, vocês dois estão errados, vocês estão falando, a melhor forma da gente orar
é quando a gente se prostra diante de Deus. A gente tem que se prostrar e colocar o rosto em terra. Essa é a melhor forma da gente orar. E aquele cara que estava ali trabalhando na companhia de energia, ele não se aguentou. Ele não se aguentou de ver aquela conversa, aqueles irmãos perdendo o tempo todo conversando sobre isso. E ele chegou e virou e falou assim: olha, vocês me dão licença, por favor? Mas a melhor oração que eu já fiz foi quando eu estava pendurado de cabeça para baixo numa torre de alta voltagem. Eu ia morrer. Eu estava preso de cabeça para baixo e eu fiz uma oração e Deus me livrou. Por isso, a melhor forma, o melhor jeito é com o nosso coração. É quando nós realmente colocamos o nosso coração na nossa oração. Nós precisamos dedicar o nosso coração. Muitas pessoas às vezes se preocupam com a oração, na forma, na posição, às vezes até mesmo nas palavras. Nós somos cuidadosos às vezes nas palavras, e é importante nós cuidarmos das palavras. Mas o principal de tudo, irmãos, é nós termos uma vida de oração. Esse é o principal. Não é o jeito, não é a forma, não é a posição, mas é ter uma vida de oração. Então a questão é a seguinte: como que tem sido a nossa vida de oração? Nós estamos orando? Será que a gente tem orado o suficiente? Será que a gente ora bastante? Será que a gente ora pouco? Como que tem sido a nossa vida de oração? Paulo, ele fala, quando ele está lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele está dando várias. Ele fala, no começo do capítulo, ele está falando sobre a vinda de Jesus, para a gente não ficar discutindo muita coisa, para a gente viver uma vida com Deus. E aí ele comenta que às vezes a gente fica preocupado com a vinda de Jesus, mas a gente para de viver uma vida com Deus. Estamos preocupados nos sinais, nas coisas, e paramos de viver. E Paulo está falando tudo isso, e de repente lá no versículo 17 ele dá um conselho para a gente: olha, orai sem cessar. Irmãos, orar sem cessar. O que será que Paulo estava querendo dizer com isso? Será que Paulo estava falando assim com os irmãos assim: abandona o emprego, abandona tudo, para de fazer qualquer outra coisa e vai só orar? Não, acredito que Paulo não estava querendo dizer isso. Porque naquele tempo, como nos tempos de hoje, o povo precisava trabalhar, o povo precisava lutar. O próprio Paulo às vezes teve momentos na vida dele que ele trabalhou na obra de Deus, ele trabalhou também na vida secular. Aconteceu isso com Paulo. Paulo é bem claro quando ele conta nas suas cartas essas situações. Então Paulo ele não estava querendo dizer para os irmãos abandonar nada, nem a família, mas que eles se dedicassem sempre que pudesse à oração. Que oração era algo primordial para se preparar para a volta de Jesus. Que oração deveria ser sem cessar, o máximo que a gente pudesse. Sabe aquela coisa da gente, o som está vivo. Fica quieto agora, cala a boca. Não, fica calado. Dá um susto nele, cara. Isso. Se acalmando. Acalmando. Quietinho. Pronto. Não. Bom, Paulo então está querendo falar para os irmãos para eles se dedicarem à oração. Ter dedicação à oração. Oração, então, é fundamental para uma vida cristã. Não tem como a gente viver uma vida cristã sem oração. Não tem como a gente servir a Deus se a gente não tiver um tempo de oração. Não importa se o tempo é longo, se o tempo é curto, mas que haja oração. É necessário haver oração. E talvez a principal finalidade da oração não seja tornar a vida da pessoa mais fácil. Porque às vezes a pessoa pensa: não, preciso orar
para a minha vida ser mais fácil. Mas a oração não vai tornar a vida de alguém mais fácil. A oração, ela também não é uma forma da gente conseguir superpoderes. Mas a oração é uma forma da gente conhecer mais a Deus. Por isso que a vontade de Deus é que a gente ora. Porque quanto mais a gente ora, mais comunicação com Deus a gente tem. E quanto mais comunicação com Deus, mais nós passamos a conhecer a Deus e ver o mover de Deus, ver as mãos do Senhor sobre a nossa vida. E eu acredito que com o passar do tempo, irmãos, todos nós acabamos relaxando sobre a nossa vida de oração. Todo mundo. Não adianta você pensar que um ou outro não. Todo mundo, em algum momento da vida, relaxa com a vida de oração. Todo mundo. E eu já tive momentos na minha vida que eu relaxei com a minha vida de oração. Houve momentos que eu me relaxei. Que o tempo foi passando, não ora hoje, e amanhã não ora também. E aí o tempo vai passando e a gente vai, de alguma forma, deixando isso. E nós precisamos fazer o quê? Quando a gente percebe que nós não estamos orando da forma que nós devemos orar, a gente precisa de se posicionar. A gente precisa de retornar, de descobrir de novo o valor da oração. Sabe, descobrir o valor da oração, reconstruir o altar da oração. Nós estamos falando da reconstrução, né? Reconstruir o altar da oração, reconstruir a nossa vida de oração dentro das nossas casas. Sabe, orar dentro das nossas casas, colocar a nossa oração lá dentro das nossas casas, orar pelas ruas da cidade, orar pelas nossas células. Nós devemos levantar um altar de oração, e é preciso para isso, é preciso se apaixonar de novo por essa forma de se relacionar com Deus. Sabe, irmãos, oração, ela pode chegar num ponto na nossa vida dela ser apaixonante. É muito gostoso quando a gente começa a ter uma vida de oração e chega alguns momentos que nós estamos ali e de repente você começa a perceber um desejo intenso de você orar. Você começa a chorar sozinho de bobeira, assim, você nem sabe o que você está chorando. Porque você está realmente se apaixonando de novo pela oração, se apaixonando de novo pelo seu relacionamento com Deus, em buscar o Senhor, em buscar a vida com Ele. E as nossas orações, elas podem dar para a gente uma noção da nossa dependência de Deus. A oração pode dar para a gente, porque às vezes você quer saber, será que eu sou dependente de Deus? Oração pode dar para a gente uma noção da dependência de Deus, porque se nós não estamos nos dedicando à oração, demonstra que nós não estamos dependendo dele. Se a gente não ora, é porque nós não estamos dependendo de Deus. Se nós oramos, todas as coisas nós colocamos nas mãos do Senhor, é sinal de que nós estamos precisando da dependência, nós estamos precisando dele, e mostrando para ele todo o tempo que nós precisamos do Senhor. Sabe, nós podemos, através da oração, a oração pode nos levar a receber mais o poder de Deus. É uma frase muito que os pastores usavam muito antigamente, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos do poder de Deus para a gente vencer o mundo, para a gente poder passar pelas dificuldades, pelas lutas, para nós vencermos as lutas. Através da oração nós podemos receber dons espirituais. A Bíblia fala de sabedoria, Tiago fala de sabedoria, que nós podemos receber sabedoria através da oração. Se a gente pedir a Deus, né, e não duvidar, crer realmente que Ele nos dá, e Ele tem muito para dar, muita sabedoria pode vir da parte de Deus. Sabe, já vi muitas pessoas, às vezes com dificuldade para resolver alguns problemas, e de repente eles começam a pedir sabedoria para Deus, e orar por isso, e de repente Deus manda a sabedoria, aquela pessoa consegue resolver o problema, consegue sair da situação onde ela está, consegue de repente alavancar a empresa. Tantas coisas podem acontecer através da oração, né? A resolução de problemas, curas, milagres que nós precisamos. Então, oração, por isso o Paulo fala, nós precisamos de orar sem cessar.
O tempo todo nós precisamos de orar o máximo que nós pudermos. Nós precisamos de clamar a Deus o máximo que a gente puder. Então, e a oração, ela pode ser usada tanto pelo crente antigo, como se uma pessoa se converter agora, a oração pode ser usada por ela. Pode ser o mais novo convertido. A oração pode ser usada por você. O que é necessário? Oração não é uma questão de graduação. Não é uma questão que às vezes você acredita na oração que alguém faz. Se o pastor fizer oração, ele vai funcionar. Mas você às vezes não acredita na sua oração. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia fala que os olhos do Senhor estão repousados sobre você. Que os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Não é o clamor do pastor, não é o clamor de um líder, mas é o clamor daquele que está necessitado. O clamor daquele que está precisando. O clamor daquele que acredita em Deus. O clamor daquele que tem fé, que é justificado pela fé. O clamor, essa oração, então, oração na verdade é a comunicação com Deus. Nós precisamos nos comunicar com Deus. Nós precisamos nos comunicar com Deus. Novo convertido, antigo convertido, todos precisamos orar. E quando oramos, coisas tremendas acontecem. Quando eu estava pensando aqui, orando sobre essa palavra, meditando esses dias, e eu lembrei de uma música, que a gente cantava antigamente, falava: quando eu oro, o inferno treme. Quando eu oro, o inferno treme. Sabe que o diabo, ele não gosta de oração. Agora, contando isso aqui para vocês, lembrei de uma historinha que meu pai contava. Diz que teve uma certa vez, teve uma reunião no inferno. E aí estava lá os capetas tudo, O Satanás estava lá, sentado lá no troninho dele, entendeu? E de repente o pessoal começou a chegar, a diabada toda, chega diabo daqui, diabo dali, diabetes, Chegou todo mundo e de repente começou a falar sobre a igreja. A reunião era sobre a igreja, não podia sair da pauta, viu, mulher? Viu, Gui? Não podia sair da pauta. Não pode ter outra conversa, vamos falar sobre a igreja aqui hoje. Aí começou a conversar lá sobre a igreja e o que nós vamos fazer para a igreja. Rapaz, era tanta coisa, tanta ideia, que o secretário ficou quase doido lá de escrever as ideias do diabo. De repente, eles falaram: gente, parece que contra a igreja a gente não consegue nada. Aí disse que um demônio chegou e falou assim: olha, eu vou sair e vou colocar contenda entre eles para eles pararem de orar. Porque se eles pararem de orar, nós vamos vencer. Se eles pararem de orar, nós vamos vencer. Aí o diabo pegou, o Satanásão pegou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Enquanto tiver um cristão que ora, nós estamos derrotados. Enquanto houver um cristão que ora, nós somos derrotados. E meu pai acreditava realmente nisso. Porque se teve um homem que orou, foi meu pai. O homem de oração, em todo lugar. Se ele estava trabalhando, ele trabalhava na prefeitura de São Paulo, ele estava em cima de caminhão, ele estava orando. Ele estava na rua, estava cortando árvore, ele estava orando. Ele estava fazendo jardim, ele estava orando. Ele chegava em casa, saía para ir para a igreja, no caminho da igreja, ele estava orando. Quando acabava o culto, às vezes ele ia embora para casa, ele ia fazer vigília. E aí, fazia vigília até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã chegava em casa, pegava uma marmita e ia trabalhar. Esse era o valor que ele dava para a oração. Então, oração é para todos. Todo mundo pode orar. Ninguém pode ser impedido de orar, meu irmão. Ninguém pode ser impedido de orar.
Qualquer coisa as pessoas podem impedir você, mas de orar ninguém pode impedir você. Ninguém pode impedir. E enquanto você orar, o diabo está derrotado. Enquanto você continuar em oração, o diabo vai continuar sendo derrotado. Oração é para o novo, oração é para o antigo. Um certo homem, uma vez, novo convertido, ele plantou, então, fez uma plantação, uma grande horta, investiu tudo que ele tinha naquilo ali, e novo convertido, sem experiência nenhuma. Quando já estava perto da colheita, ele recebeu uma notícia terrível. O serviço meteorológico, irmãos, previa uma das piores geadas dos últimos 20 anos. Era isso que o serviço então estava falando. E esse homem então ficou desnorteado, porque ele tinha colocado todo o dinheiro dele ali. Esse homem ficou sem saber o que fazer, sem rumo, beirando a ruína e endividado. Ele foi para a igreja naquela noite para pedir oração. E quando ele chegou lá na igreja, no final do culto, ele chamou o pastor e disse: pastor, eu estou arruinado, e eu preciso de um milagre. Eu não sei o que fazer, pastor. E o pastor ficou tão quebrado, porque é um novo convertido, né, irmãos? O pastor ficou tão quebrado no coração dele, tão condoído de ver a situação daquele homem. Tinha colocado tudo, todo o seu dinheiro ele tinha colocado naquelas coisas, naquela plantação. Então, ele chamou alguns irmãos da igreja, mais alguns homens, e eles se reuniram naquela noite, e eles fizeram uma oração a Deus, pedindo para que Deus fizesse um milagre. Eles sabiam que o tempo, queria gear, havia essa promessa, tudo estava prevendo isso, mas mesmo assim eles oraram e pediram para o Senhor, para que o Senhor fizesse um milagre, porque somente um milagre ia salvar a vida daquele homem, daquela situação. Quando aquele irmão então saiu da igreja, ele foi para uma casinha que tinha, uma casinha simples, pequena, que tinha perto da plantação, e ele falou: vou dormir lá essa noite. E ele ficou lá a noite inteira, naquela casa, e a previsão do tempo, do serviço de meteorologia se cumpriu. A geada aconteceu. A geada veio e caiu impiedosamente durante toda aquela madrugada, e foi um desastre. Foi um desastre. O resultado foi uma calamidade em toda a região. A geada matou plantações inteiras. Pés de bananeira morreram, gramas morreram. Mas algo aconteceu na plantação daquele irmão. Nenhum pé de alface dele se queimou. Os alfaces daquele irmão ficaram intactos. E aquele irmão então experimentou um grande milagre financeiro em resposta da oração. É um grande milagre financeiro que recebeu em resposta da oração. E ele jamais foi o mesmo. Depois daquela situação, ele conhecer Deus daquela forma, ele se firmou de uma forma tão grande na igreja. E com o passar dos anos, aquele irmão se tornou um pastor. E hoje ele pastoreia uma igreja na cidade onde ele mora. Sabe, Deus respondeu a oração daquele irmão. Deus respondeu a oração daquele irmão. É nosso irmão. Deus respondeu a oração dele. E eu pergunto: será que Deus ele quer responder ou mesmo abençoar a gente com alguma bênção? O que você acha? Deus quer ou não quer? Então eu pergunto para você: o que está faltando para a gente ter um ano abençoado? O que está faltando para a gente? Para cada um de nós? Porque olha só, eu não posso tomar o seu lugar na sua oração. A sua oração, ela tem que sair de você. Tem gente que às vezes pega e liga lá o rádio numa oração e deixa lá o rádio fazendo oração,
o irmão está lá adorando, e você pensa que está tendo oração dentro da sua casa, mas não está. Está tendo oração lá na rádio, porque a oração na sua casa quem tem que fazer é você. A oração no seu serviço, quem tem que fazer é você. É lá que você tem que levantar esse altar de oração. Então, o que precisa para nós sermos abençoados é a gente reclamar menos e a gente orar mais. Quando a gente sente a necessidade, quando a gente sente que é necessário, nós não podemos abrir mão dessa arma que Deus nos deu. Talvez o nosso milagre está perto de acontecer. Talvez em 2022 Deus queria derramar de bênção sobre a sua vida. Mas você desistiu de orar, meu irmão. Você desistiu de orar, de pedir para Deus, porque às vezes estava demorando. Pode até ser que você tenha orado, mas às vezes você perdeu a intensidade na sua oração. Às vezes você perdeu a paixão. Você não ora mais com paixão. Você ora porque você sabe que tem que orar. E aí você pega, abre a sua boca mecanicamente e faz uma oração. Mas o seu coração às vezes está longe. Às vezes não é aquilo ali que está saindo da sua boca, que está dentro realmente de você. Por isso nós precisamos de orar orações fervorosas. Nós precisamos de orar orações, por mais simples que sejam, mas a gente falar para Deus o que nós estamos sentindo. Às vezes você reclama para os outros o que você está sentindo. Reclama para Deus, meu irmão. Vai lá e fala para Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele não vai deixar ela falar assim: ah, você está reclamando, então não vou ouvir sua oração hoje. Não. Seja na reclamação, seja como for, mas a sua oração deve ser levada a Deus. E aí o apóstolo Paulo relembra a gente um salmo. O apóstolo Pedro, na verdade, o apóstolo Pedro, ele relembra a gente um salmo em uma das suas cartas, lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 12. Olha como é importante, irmãos. O apóstolo Pedro, um homem que até a sombra dele curava, mas olha, ele conhecia a palavra, ele tinha a palavra de Deus no coração, e ele reescreve esse texto dos Salmos. Qual texto? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, sem dúvida, essa citação de Pedro, ela resume o que Deus fez na vida de Pedro, lá em Atos capítulo 12. Em Atos capítulo 12, a gente encontra ali uma história. Nesse texto, a gente fazendo uma conexão entre essa citação dos Salmos, que Pedro faz, e relembrando a história, você vai ver que ela se encaixa totalmente. Então, lá em Atos capítulo 12, e o 1 Pedro capítulo 3, verso 12 também, ele mostra para a gente, revela para a gente três coisas que nós precisamos ter na nossa vida e principalmente na nossa vida de oração. Então, a primeira coisa, ele diz assim: olha, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor. Um dia, um irmão chegou com uma moça na igreja e falou assim para ela, uma moça nova, querendo casar. E o irmão chegou e falou assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você está sabendo. Sabendo o que, irmão? O filho da irmã Maria está de olho em você. O filho da irmã Maria está de olho em mim. O filho da irmã Maria está de olho em você. Nossa, quem é o filho da irmã Maria? Jesus. Jesus é o filho da irmã Maria, ele está de olho em você.
né? Fala para o irmão, o filho da irmã Maria está de olho em você. Fala assim, está escrito na Bíblia. Fala, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está de olho em você, meu irmão. Olha que coisa linda. Deus está de olho em nós. E olha só, aí a gente vai lá em Lucas no capítulo 12. Olha o que aconteceu. E por isso que esse texto parece que Pedro está lembrando o que aconteceu com ele, quando ele fala assim: olha, gente, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Pedro está falando isso, e aí eu começo a ver essa história aqui. Olha só, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Matou Tiago, que era irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Aí, ó, quem veio na igreja esses dias viu que, né, os pães asmos lá a história de Ruth, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, 4 escoltas de soldados, e cada escolta tinha 4 soldados, então tinha 16 soldados guardando o Pedro. Agora, você olha assim, você lembra, por que tanto homem para poder guardar ele? Porque já era a 3ª vez que ele estava na cadeia. O apóstolo Pedro era cadeireiro. Já era a 3ª vez que ele estava para a cadeia. E da última vez ele saiu e ninguém viu. Então o rei falou: não, vamos ter que guardar muito bem esse cara dessa vez. Dessa vez a gente tem que guardar ele bem, porque da última vez ele deu um chapéu em nós, né? Pedro então já estava preso já pela 3ª vez, sendo que a última ninguém tinha visto ele sair, e por isso então eles colocaram 16 soldados. Eles viram Pedro, ou melhor, na verdade eles não viram Pedro, mas Deus estava vendo Pedro. Deus estava vendo toda a situação que estava acontecendo ali. Então, sempre que você for orar, você não esquece que Deus está vendo os seus problemas, que Deus está vendo as suas lutas, tá certo? Deus, Ele vê as nossas tribulações. Deus está vendo as suas tribulações. Ele sabe o que você está passando agora. Ele está de olho em você. O filho da irmã Maria está de olho em você. Ele está vendo. Ele sabe o que acontece dentro de você. Por isso não adianta você falar para o outro. Mas fala para ele, experimenta falar para ele. Fala o que está acontecendo aí dentro. Fala o que você está sentindo. Deus está vendo a sua tribulação. Não tem nada que diz respeito a você que não é importante para Deus. Tudo que diz respeito à sua vida é importante para Deus. Tudo que diz respeito à sua vida é importante para Deus, e Ele está de olho em você. A segunda coisa que a gente vê é que os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O ouvido de Deus está aberto a você. Deus ouve as nossas orações. Deus não ouve a oração de um irmão, porque esse irmão, não. Deus ouve todas as orações.
Deus ouve todas as orações. Não existe nenhuma oração que está distante de Deus. Deus ouve as nossas orações. Olha lá em Atos capítulo 12, o versículo 5. Nós vamos dar aí do versículo 5, nós vamos ler o versículo 5 até o 17. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aqui foi quando algum serralheiro por aí viu esse negócio, portão automático, não vou inventar esse negócio, mas está na Bíblia já, viu? Depois de terem passado, vamos lá, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então o versículo 12 aí também foi importante. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo e para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Peraí, os caras oraram, estão orando por Pedro. Olha que engraçado isso aqui. Eles estão orando por Pedro. A irmã Rod chega e fala: gente, o Pedro está lá no portão. Não, você está doido? Tem uns irmãos que vão falar para você: você está doido? Vamos lá. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Eles acreditavam em anjo da guarda. Vamos lá, é o seu anjo. A Bíblia fala que existe, anjos. Os anjos se acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram do mal. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Olha só, Pedro está na cadeia, mas a igreja está orando. A igreja está orando, os irmãos estão orando. Está certo que parece que alguns deles não estão acreditando muito no poder da oração, não, porque quando o milagre acontece, eles ficam assim: não, que é isso? Não, é muito rápido. Não tem micro-ondas ainda, o micro-ondas vai ser inventado daqui a 2000 anos, Não tem micro-ondas ainda, a oração não é tão rápida assim, mas foi. Rapidamente, Deus respondeu a oração daqueles irmãos. Agora, o que eu acho interessante
é que a gente precisa de crer que Deus ele responde as nossas orações. Mas a gente precisa de ter algumas formas de mostrar que a gente crê. E uma das formas que a gente vê aqui é que Pedro, por exemplo, o Pedro que estava preso, o Pedro que estava passando por luta, era para ele estar desesperado, era para ele estar preocupado. Rapaz, vão me matar amanhã. E agora, o que eu faço? Mas Pedro, sabe o que Pedro estava fazendo, irmãos? Dormindo. Bonitinho esse irmão. Estava dormindo. Né? E aí eu pergunto para você: quando você está passando por tribulação, você fica tranquilo desse jeito, igual Pedro? Com essa tranquilidade toda? Dormindo. Pedro estava dormindo tanto, irmãos. Você viu que nós vemos aqui? O Pedro estava dormindo tanto, porque às vezes você chega lá e você fala assim: Wallace já, né? Às vezes você ouve um barulhinho, né, irmão? Você ouve um barulhinho e isso já acorda. Mas o Pedro estava dormindo tão profundamente que o anjo: Pedro, virou para o lado, virou para o anjo. Logicamente, isso aqui é uma coisa que eu estou contando para você, não está escrito ali. Mas a Bíblia fala que o anjo teve que tocar no Pedro. Então ele chegou: acorda, filha, levanta. O Pedro tomou um susto. E sabe quando você acorda e você pensa assim: eu acho que eu estou dormindo. E aí começa ali, o anjo começa a falar com ele. Então Pedro estava dormindo, tanto que o anjo teve que encostar nele. Então nós precisamos de uma coisa, para a gente poder ter fé, a gente precisa aprender a descansar em Deus. Tem irmão que não dorme, está com um problema e não dorme. O Poyanchu, ele dizia o seguinte, que ele tinha muitos problemas, e quando ele tinha problemas, o que ele fazia? De noite ele dormia, porque ele falou: se eu não dormir, no outro dia eu estou com 2 problemas. O problema que eu tinha, e que tenho ainda, e o sono, aí eu não consigo resolver o problema. Então fala para o irmão: dorme, irmão. Descansa, né? Descansa. Outra coisa é que você precisa de ter certeza que Deus ele é tão poderoso que Ele levanta pessoas para orar por nós. Quando você não está, às vezes você pensa assim: estou sozinho, só eu estou orando, né? Só eu estou orando, ninguém está mais orando, só eu que oro. Você pensa que está sozinho, e aí tem mais um monte de gente orando por você e você nem sabe. Uma certa vez os irmãos estavam orando aqui em São Paulo, e de repente um dos irmãos teve uma visão, viu um barco cheio de gente afundando num rio. Era um rio muito grande. O irmão só viu que era um rio muito grande e um barco afundando. E aí o cara que estava dirigindo a reunião falou: irmãos, vamos orar agora nesse momento. Vamos orar para Deus livrar essas pessoas, porque Deus deve estar falando alguma coisa com a gente. Quando foi no outro dia, chegou a notícia de que lá no Rio Amazonas, um barco tinha afundado, com vários pastores dentro, com vários irmãos dentro, mas ninguém morreu, todo mundo foi salvo. Todo mundo foi salvo. E por quê? Porque Deus levanta pessoas para orar por nós. Fala para o irmão: você não está sozinho, irmão. Fala: o filho da irmã Maria está de olho em você, e tem mais um monte de gente orando por você. Às vezes gente que você nem conhece,
Deus vai levantar lá do outro lado do mundo para interceder por você. Olha que coisa. Eu lembro uma certa vez, irmãos, que eu fiquei doente. Um sábado de manhã acordei mal, e o dia foi passando e eu fui ficando cada vez pior. Chegou uma hora que a dor era tão intensa que eu falei, nossa, eu vou ter que ir para o pronto-socorro. Fui para o pronto-socorro. Naquela época não tinha essa facilidade de celular, né, que a gente tem hoje. E aí eu fiquei lá sem comunicação com a minha esposa. Os caras me internaram e falaram assim, não vai sair daqui não. Eles acharam que ia ter que me operar. Porque todos os sintomas que eu tinha eram de apendicite e que estava já, o negócio já estava estourando lá. Todos os sintomas. E eles ali seguraram, eu com dor, me davam remédio que não estava passando. Eles falaram, você vai ficar de observação aqui, e qualquer coisinha nós vamos dar um jeito, nós vamos ter que abrir você. Mas nós não podemos deixar você morrer. Então vai ficar aqui. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, eu estou lá sentindo dor. E de repente meu pai acordado lá na casa dele. Lá na chácara, meu pai ouviu eu chamando ele. E foi tão real que meu pai levantou da cama, se vestiu e saiu. E foi até o portão para me atender. Quando ele chegou lá no portão, ele olhou, não viu o carro, não viu ninguém. Já sei. Deus está me chamando para orar para matar. Entrou para dentro e ficou orando por mim. E enquanto ele não sentiu a paz no coração dele, que ele devia parar, ele não parou. Quando de repente ele foi dormir, no outro dia nós nos encontramos, porque daí quando foi de manhã cedo, os médicos chegaram e falaram, rapaz, você está aqui e não aconteceu nada. Você está com dor? Não estou sentindo mais nada, estou bom. Não, deixa eu ir embora. Vocês não podem deixar assim embora. Está muito esquisito esse negócio, nós temos que fazer mais exame. Não faz exame não, deixa eu ir embora para casa. Deixa eu ir embora para casa. Eles falam, tá bom, você vai embora, mas se você sentir um pouquinho de dor, você volta imediatamente, porque daí o negócio já está feio. Eu falei, tá bom. E estamos esperando voltar até hoje. O hospital já até saiu de lá, não é mais lá. Nunca mais eu voltei lá. Pelo menos para isso não. Então, Deus ele levanta pessoas para interceder com você. Deus ele levanta pessoas para orar com você. Outra coisa que a gente percebe aqui também, uma pessoa de fé, é que Pedro, ele obedece. Fala para o irmão, você obedece? Porque às vezes Deus fala com você e você não obedece, irmão. Você fica assim, será que foi Deus mesmo que falou? Mas será que é Deus mesmo? Eu acho que é os irmãos que estão me enchendo o saco. Não é Deus não, os irmãos pegam a mão no meu pé. Não. Às vezes Deus está falando com você e você às vezes não obedece. E isso impede o milagre acontecer. Então, primeiro você tem que acordar para você ver o milagre acontecer, mas também você tem que obedecer. Já pensou se o Pedro fosse um crente daqueles assim? Está lá, acordou, meio dormindo assim, e o irmão fala, bota a sua sandália, bota a sua capa e me segue. Isso é besteira. Coisa não é comigo não. Deitava lá de novo lá, perdi o milagre. No outro dia ia virar presunto. Entendeu? No outro dia ia morrer. Por quê? Porque não obedeceu. Quanta gente perde a bênção porque não obedece? Então a gente tem que obedecer. Obediência é fundamental na vida cristã. E aí, será que a gente tem obedecido? Será que nós temos obedecido a palavra do Senhor? Será que nós temos obedecido o chamado de Deus? Ele não questiona. Ele não fala assim, não, isso aqui é só uma visão que eu estou tendo. Ele não fala, não, ele simplesmente ouve e obedece. Fala para o irmão, obedece, irmão.
assim: ô filho, você tem que obedecer, ô filho, você tem que obedecer. Mas ele obedece. E às vezes os filhos nossos são desobedientes, e às vezes nós estamos pensando: da onde que eles aprenderam isso? Pois é. Pensa aí, onde que eles aprenderam isso? Talvez Deus está falando com você. Agora, uma coisa interessante, além de Pedro obedecer aqui, é que aconteceu esse negócio, era na época da Páscoa, quando os judeus celebravam, ali a libertação do Egito. E o verbo livrar, que o Pedro aqui no Lucas, usa, falando aqui sobre o Pedro, é o mesmo usado também no capítulo 7, versículo 34 de Atos, quando Estevão está falando sobre o povo de Israel. Ou seja, Pedro, ele experimentou o que o povo de Israel experimentou lá no Egito, só que de uma forma diferente. Então você imagina que o Pedro está aqui num culto, a palavra de Deus está falando com ele, e ele vive aquilo que o pessoal viveu lá no Egito, a libertação. Ele foi liberto. O texto mostra isso pra gente. E a terceira coisa é que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mais. Ou seja, não se preocupa com aquelas pessoas que tentam ser seus inimigos. Porque você sabe, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas tem gente que não gosta da gente, que é usada pelo diabo, que às vezes está tentando prejudicar você, às vezes lá no seu serviço, está tentando colocar ódio no seu coração para você ficar mal. E olha só, vamos lá em Atos então, no capítulo 12, versículo 18 até o 25. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasco, camarista do rei, pediram reconciliação por sua terra, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Aí já começa a entrar uma outra história. Bom, às vezes a gente olha os jornais, irmãos, e às vezes parece que o poder está nas mãos políticos. Parece que o poder está lá no STF. Parece que o poder está lá no legislativo. Parece que o poder está em algum lugar assim. Porque eles falam, eles mandam, eles desmandam. E é engraçado porque a igreja primitiva, ela não tinha qualquer influência política. A igreja primitiva não tinha amigos em alto escalão, alguém que pudesse mexer os pauzinhos para soltar o Pedro, Não tinha. Ao invés disso, o que eles fizeram? Eles foram para o trono mais elevado,
Eles foram para a primeira instância, porque Deus é a primeira instância. E eles foram para Deus e eles começaram a clamar a Deus. Então, os primeiros cristãos, eles eram um povo de oração, um povo que orava. Eles não precisavam pagar suborno para que se fizesse justiça. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma vaquinha, vamos lá levar algum dinheiro para esses homens, para poder soltar o Pedro. Então, olha só, lá no início do capítulo 12, parece que Herodes está no controle. Herodes parece que está controlando tudo, e tudo indicava que a igreja estava perdendo a batalha, que o Pedro ia morrer. Só que no final do capítulo, quem morreu foi o Herodes. Quem morreu foi o Herodes. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. É como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Se alguém toca num crente que está servindo o Senhor, coitado, irmãos, não pode encostar. É como se encostasse no olho de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que Pedro, ele viu se cumprir a palavra na sua vida e na igreja. Quando Pedro está falando lá em capítulo 3, versículo 12 do livro de Pedro, ele viu a promessa se cumprir, a promessa de que Deus estava de olho nele, ele estava lá na cadeia, mas Deus estava vendo ele. A promessa de que os ouvidos do Senhor estavam atentos ao clamor, e a igreja clamou. A promessa de que o inimigo, o rosto de Deus estava contra o inimigo, aqueles que queriam fazer o mal. E o que aconteceu com Herodes? Herodes queria fazer o mal, e o rosto do Senhor foi contra ele. Uma das coisas que a gente vê quando Moisés abençoava o povo, você vai ver lá em Números capítulo 6, versículos do 24 até o 26, você vai ver o que? O rosto do Senhor. E às vezes você não entende por que o rosto do Senhor. Está lá naquele texto lá, porque o rosto do Senhor está ali, né? O Senhor te abençoe e te guarde, né? O rosto do Senhor levante sobre ti. E aí você fica pensando por quê? Porque, irmãos, ai daquele que o rosto do Senhor for contra ele. E isso aconteceu com Herodes. Herodes, ele tinha todo o poder. Tinha todo o poder. Ele não conseguiu fazer nada. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. A igreja de Atos era uma igreja que orava, e por isso foi uma igreja bem sucedida. E aí eu pergunto: e nós? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar levando a vida do jeito que estamos levando? Na boa? Sem orar? Vamos continuar achando que a gente está cansado, que a gente não tem tempo? Ou nós vamos nos levantar e nós vamos realmente começar a viver o milagre de Deus? Vamos acordar e vamos ver Deus abrindo as portas, as cadeias. Que tipo de igreja nós vamos ser esse ano? Pergunta para o irmão: o que está faltando, irmão, para Deus fazer um milagre na sua vida? O que será que está faltando? Naquele Mateus Wayne, ele conta o seguinte nos livros dele: que quando a missionária Isolda Poole, ela orava, ela dizia assim: olha, se esse obstáculo vem de ti, Senhor, eu aceito. Mas se vem de Satanás, e eu rejeito também todas as suas obras em nome do Calvário. Se é do Senhor, porque às vezes tem coisas que você não
sabe se é Deus que está colocando ou se não é. E eu achei interessante essa oração dessa irmã aqui. Toda vez então que ela via a luta, ela falava: Senhor, se é o Senhor que colocou esse impedimento, eu aceito. De bom grado eu aceito. Mas se vem Satanás, eu rejeito agora. Eu rejeito agora. E Alan repete, dizia o seguinte: vamos manter a cabeça erguida e os joelhos dobrados. A vitória está do nosso lado. Mantenha a cabeça erguida e os joelhos dobrados. Logicamente ele está se referindo à oração. Não significa que você vai ter que orar de joelho, mas você tem que orar. Deus, eu creio que Deus, irmãos, está nos chamando para oração esses dias. É o primeiro, esse é o primeiro ponto do ano. Nós precisamos nos levantar mais, não podemos deixar a coisa continuar de ajeitar. A igreja precisa orar. Por isso, esses dias agora, nesse mês de janeiro, do dia 10 até o dia 13, e depois do dia 16 até o dia 20, se você quiser anotar aqui, para colocar na vida, e aí do dia 23 até o dia 25. Então, do dia 10 ao dia 13, do dia 16 ao dia 20, dia 23 até o dia 25, nós vamos ter culto de oração às 5h30 da manhã aqui na igreja. A gente vai orar, buscando os dons espirituais, né? Nós vamos orar pela reforma, pela multiplicação das células, para Deus trazer esclarecimento espiritual sobre os ministérios da igreja. Às 6 horas da manhã, então das 5h30 até às 6. Às 6 horas nós vamos fazer um estudo sobre os dons espirituais. Que nós vamos estar orando sobre isso, nós vamos orar e vamos estudar sobre isso. E às 6h30 termina o estudo e aí nós vamos sair na caminhada de oração. Caminhada de oração. Então é caminhada de oração, não é de conversação, tá bom? Então nós vamos sair, e aí você vai sair para ir para sua casa ou para ir para algum lugar, você vai escolher o seu caminho, e no caminho você vai começar a profetizar sobre as casas, você vai começar a orar ali na rua, ali, ó, tá bom? Não precisa de orar em voz alta, não precisa de ser com a mão levantada, não precisa de ser de joelho também, caminhando de joelho, pode ser andando, e vai declarando, e vai profetizando, e vai falando aquilo que você crê que Deus vai fazer nesse ano, pelas ruas que você andar, amém? Se de repente vai saindo do trabalho, você vai orando pela rua, e vai clamando, o Senhor vai levantando a mão, passa na frente do Senhor, como fala, vai fechar, aqui em nome de Jesus, vai abrir uma célula, Senhor. Sabe que alguns anos atrás, a nossa primeira célula, uma das nossas primeiras células, né? A célula piloto da igreja, nós tínhamos aberto algumas células, já, mas a gente não conseguia formar liderança. E aí o pastor Marcelo, chamou eu e conversou comigo e falou: Natanael, faz isso. Eu falei: beleza, vou fazer isso aí. E aí comecei a orar para Deus dar um lugar para a gente abrir uma célula. E quando a gente passava em frente ali, tinha um centro de macumba ali, tinha até um poço, uns demônios assim desenhados, tudo direitinho. E aí a gente passava na frente, depois da oração que passava, e a gente estendia a mão e falava assim: em nome de Jesus, esse lugar aqui vai se tornar uma igreja do Senhor. Uma igreja do Senhor. Passado alguns meses, a mulher, dona da casa lá do centro, saiu e encontrou a nossa igreja aberta em oração. A gente estava lá orando, a mulher entrou, quando ela chegou na porta, caiu e virou uma cobra. Não é que ela virou uma cobra, não, ela fazia igual uma cobra, tá, irmão? Era gente ainda. E fazia, foi entrando assim, e a gente expulsou o demônio dela, ela ficou boa. Aí a gente levou ela para o encontro, ela passou pelo encontro, quando ela veio de lá, o que ela fez? Ela abriu minha casa para uma célula.
E aí nós fomos lá, para começar a célula lá. Chegamos lá, entramos, era bem onde eles faziam o negócio do espiritismo, e tinha lá o Exu Caveira desenhado, os caboclos não sei o que lá das plantas. Tinha um irmão ainda que ficava assim: pastor, será que é legal a gente fazer aqui? Eu falei: pô, agora é legal, porque agora eles vão ter que todos ficar quietinhos. Antes eles faziam bagunça, agora eles vão ter que ficar tudo quietinho, não vão poder fazer nada, nós estamos aqui, né? Então a gente começou ali, aquela ali foi a primeira célula. 2 meses depois nós começamos a multiplicar a célula e multiplicamos, chegamos, irmãos, a nos tornar talvez umas 80, 90 células. Por causa da oração, nós precisamos de orar. Por causa da profecia, a gente tem que passar, a gente tem que orar nas ruas. Agora, se consagrar ao Senhor, logicamente, você não vai estar chegando sem macumba, vivendo de qualquer forma e fazendo de qualquer forma, e não vai. Você tem que se consagrar ao Senhor nesses dias de oração, e vai se consagrando e começa. Não tenha medo, mas não vai brincando, que a coisa não é simples. Mas vamos orar. Amém? E Deus vai dar para a gente a vitória. Tá certo? Vamos ficar de pé.